Salve, salve, professoras e professores! Estamos aqui com mais um episódio do nosso videocast 2030 é logo ali, que trata das ODS e da Agenda 2030 da ONU. Eu sou o Luiz, sou professor da rede já de um tempo, atuando agora como PEC, professor especialista em currículo em educação escolar indígena na diretoria de Ensino Norte 1, e hoje temos a honra de ter aqui para trocar ideia conosco a professora Janaína Jardim. Janaína é professora de História, tem especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, atua também como PEC aqui na Diretoria Norte 1, na pasta de História. E junto comigo, nessa troca de ideia, temos a ilustre PEC de Geografia, Laís. Olá, Laís. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui mais uma vez na gravação desse episódio do Agenda 2030, é logo ali. E como você disse, né, Luiz, com uma convidada muito especial, professora Janaína, a gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje, Janaína. E aí, para começar, né, antes da gente passar para você se apresentar, Jana, a gente quer começar com uma pergunta, né? Então, a gente está falando das ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a ONU, ela incentiva que a adoção dessas ODS seja por toda a sociedade, né? O que engloba governos, empresas, escolas e universidades. E na educação, elas são grandes aliados para nortear projetos e programas dentro da comunidade escolar, pensando até mesmo na proposta pedagógica das escolas. E aí, segundo algumas pesquisas que a própria ONU fez através de outras instituições, as ODS, elas ajudam no desenvolvimento moral e mental dos alunos. Por quê? Porque aumentam o engajamento e turbinam as habilidades acadêmicas, o que torna os alunos mais competitivos quando chegam no mercado de trabalho. E sendo assim, Jana, queria perguntar para você, como promover, então, o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro da sala de aula? Como que aquela professora ou professor que está lá na sala de aula pode promover ações em relação às ODS? Oi, Laís. Olá, Luiz. É um prazer falar com todos vocês, professores aqui da Diretoria de Ensino Norte 1. Então, sou a professora Janaína Jardim, sou PEC de História, e estamos juntos aqui, né, nesse podcast sobre as ODS. E, na realidade, assim, a minha participação é muito mais para a gente criar aqui algumas estratégias, dar algumas sugestões para que as escolas, no primeiro semestre de 2024, já comece aí o seu planejamento incluindo as ODS, né? E aí, pensando na pergunta que a Laís me fez. Então, olha só, professores, as ODS, né, são 17 ODS, e aí em setembro foram acionadas mais 3, né? Aí, mais para frente, a gente fala dessas 3, né, Laís? A gente fala um pouquinho dessas 3 mais para frente. Mas, assim, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo das ODS? Primeiro é a erradicação da pobreza, a paz no planeta, proteger aí toda a sociedade. Como que a escola pode participar nessa ação? Né? Como que a escola pode participar? E aí, pensando numa educação interdimensional, né? As escolas PEI, elas trabalham muito a questão da educação interdimensional, e toda a rede também tem que trabalhar, que é essa educação para os valores, essa educação para o protagonismo juvenil, né, e para atitudes. Então, o nosso aluno, quando ele começa a entender o que são as ODS e como ele, enquanto cidadão, enquanto estudante, pode participar das ODS, ele começa também a ter essa educação interdimensional ativada. Então, assim, para começar, né, como que na escola a gente consegue colocar em prática as ODS? Começando no seu ano letivo, tanto o professor quanto os coordenadores já pode começar com uma palestra, que é uma sugestão, né, Laís? Começar com uma palestra explicando o que são as ODS, como que esse movimento ele se deu aí historicamente, qual é a participação do nosso país, qual a importância do Brasil, qual a importância do aluno, porque a gente começa a descer os níveis. Olha, a ODS é o mundo todo, né? Alguns países estão participando, o nosso país participa, entretanto, a nossa escola participa, e você, aluno, enquanto cidadão e sua família, também podem participar. Então, primeiro momento, com certeza, uma palestra, fica aqui uma sugestão, uma palestra sobre as ODS. Uma segunda ação seria apoiar iniciativas de inclusão,
né, para aqueles alunos elegíveis e suas escolas já fazem, mas incluir de fato, né, não é só colocar o aluno dentro da sala de aula, mas ter ali dentro do seu planejamento também a inclusão efetiva desses alunos elegíveis da educação especial, organizar algumas gincanas, aí já pensando em metodologias ativas, em atividades mais lúdicas, organizar gincanas, então o estudante ele já sabe o que é, ele já sabe o que são as ODS, ele sabe como ele, enquanto cidadão, deve participar, né? Nem é que pode, na verdade, ele deve participar enquanto cidadão, porque esse planeta aqui, ele vai ser gerido por essas crianças que hoje são nossos alunos, né? Hoje eles são nossos estudantes, mas logo serão os gestores desse planeta. Então, como que ele apoia, né? Então, essas gincanas, elas também servem para, de uma forma lúdica, trazer esse assunto. Agora, muito importante também é incluir o grêmio, né? Os alunos gremistas, os alunos acolhedores, toda a comunidade ela precisa ser incluída nessa discussão. Então, para começar, assim, um pontapé inicial é incluir as ODS dentro do planejamento do primeiro semestre de 2024 e já começar essas ações, né, de planejamento de gincanas, palestras, e pensar aí, junto com os seus professores, como incluir a comunidade toda, porque as ODS, elas aprendidas dentro da escola, elas vão reverberar para fora da escola também. Muito bacana, Jana. E aí, pensando no que você falou, né? A gente faz uma apresentação, a gente explica, traz a reflexão, contextualiza o que são as ODS, pensando, inclusive, nos seus impactos fora do ambiente escolar. Então, assim, como sugestão, dentro daquilo que você já praticou, ou como algo que você vem estudando, quais ações a gente pode desenvolver, reflexões, para que, na prática, a gente consiga levar essas crianças, levar esses jovens a pensar dentro de uma sustentabilidade, de preservação ambiental, por exemplo, já deixando a teoria, toda a atividade de apresentação das ODS e passando a praticar, de fato, um consumo sustentável, um olhar de preservação ambiental e assim por diante. Olha, Luiz, essa pergunta ela é importante, né? Porque começa o nosso plano de ação, ele começa agora de fato a acontecer. Então, eu vou citar um exemplo que aconteceu em algumas escolas que eu presenciei e acredito que deva acontecer em outras: desperdício de alimentos. Então, nós temos esse problema que ele é recorrente em algumas escolas, que é o desperdício de alimentos, que alguns estudantes acabam fazendo brincadeira, jogam maçã fora, né? Jogam no outro. E começar por aí. Então, nós temos um problema na escola, que é o desperdício de alimentos. Então, ali já é um problema que a gente pode pensar junto com os estudantes, já colocar dentro aí dessas metas que a escola precisa estabelecer para que ela seja uma escola que está engajada ali com os objetivos de sustentabilidade. Então, assim, coleta seletiva de lixo, isso é importante, né? Pensar a redução também de desperdícios de água. Então, ter essas conversas com os estudantes em alguns componentes sobre redução desse desperdício de água, preservação das áreas verdes. Eu fui a uma escola por esses dias que a escola ela fica em um lugar que tem uma área verde e ela tem alguns animaizinhos que frequentam a escola, né? Então tem aquele bichinho que parece um gambazinho, saruê, tem lagarto. Eu achei muito interessante que a escola fez um projeto de revitalização da faixa assim, da escola, né, da entrada da escola. E aqui que os alunos sugeriram colocar os animaizinhos lá na porta desenhados. Então, eles representaram ali a vida que tem, né, ali no entorno da escola, a vida animal. Eles representaram ali nos muros da escola. Foi muito interessante, porque esses estudantes entenderam que ali vivem outros seres além deles, né? Então, são atitudes, muitas vezes, que a escola já faz. Então, tem muitas atividades que as escolas já estão fazendo, entretanto, não com essa intencionalidade de pensar as ODS. É interessante também incentivar que isso tudo seja feito não só ali na escola, mas nas suas casas, né? De repente, uma brincadeira com os estudantes, vamos ver aí se vocês conseguem reduzir o consumo de energia elétrica da sua casa com algumas ações, e de repente propor uma brincadeira mesmo entre eles, que aquele aluno que traga lá uma conta que teve uma redução, né, do consumo por conta de uma atitude desses alunos dentro da sua casa, isso já está reverberando para a sociedade algo que ele aprendeu na escola. Então, atitudes pequenas, né? A gente às vezes pensa em fazer algo muito grandioso, só que
essas ações, muitas vezes, elas já acontecem na escola, só que não com a intencionalidade. Então, assim, uma sugestão seria coleta seletiva de lixo, pensar o desperdício aí dos alimentos, preservação de áreas verdes, e tudo isso dentro da escola, mas sugerindo que aconteça também nos lares. E aí a gente traz a gente começa a abranger, né, a educação, o aprendizado, ele vai para fora dos muros da escola, não fica só ali com o estudante, e faz muito mais sentido quando ele começa a fazer dentro de casa algo que ele aprendeu na escola, né? A aprendizagem começa a ser muito mais significativa. Interessante que você traz, porque eu estou me lembrando, você está falando, eu estou me lembrando da minha irmã mais nova, isso já tem alguns anos, né? Embora nós sejamos muito novos, mas isso já tem alguns anos. E em algum momento na aula, a professora passou para ela, para os estudantes ali no caso, tanto as questões da coleta seletiva, quanto do consumo consciente da água. E ela era ainda muito nova, anos iniciais, e ela chegou em casa e se tornou fiscal, né, do que a gente consumia e também a fiscal da água. E até para apoiar todo o desenvolvimento que estava acontecendo naquele momento, a gente começou a levar a sério, e isso se tornou, de fato, uma cultura familiar. Então, hoje, né, alguns anos depois, se você vai na minha casa, na casa dos meus irmãos, ou tanto na casa da minha mãe, lá tentam ainda essa coleta seletiva, a gente procura separar, a gente procura se aprimorar, inclusive naquilo que pode ou não ser descartado, e as questões da água também. Acaba tendo uma economia, e com o calor que tem feito, não vou dizer em São Paulo, vou dizer no mundo, a gente percebe o quanto aquela professora que ensinou minha irmã e tantas outras estavam certas, né? Mesmo que, como você falou, não tinha a intencionalidade de trabalhar as ODS, já se tinha ali uma preocupação dos impactos desse consumo desenfreado traria para a nossa realidade, né? Muito legal esse exemplo que você trouxe, Luiz, porque vai de encontro ao próximo questionamento que eu gostaria de fazer para a Janaína. Porque eu fiquei pensando o seguinte, bacanas propostas que a Janaína trouxe para a gente, e muitas dessas ideias que as professoras e os professores já fazem em sala. Mas a Jana falou, a gente tem que extrapolar os muros da escola, né? Tem que levar isso para outros lugares, levar para as casas. Beleza, mas como que as famílias podem apoiar esses projetos, né? E aí esse exemplo que você trouxe mostra, né, esse apoio. A família de vocês comprou a ideia da sua irmã e todo mundo entrou o que a princípio poderia ser uma brincadeira. Sim, sim. Mais um incentivo, né? Exatamente. Então, Janaína, queria que você pudesse comentar um pouquinho para a gente como que a comunidade escolar, né, o entorno da escola e as famílias podem colaborar, contribuir para que essas ações sejam mais efetivas com os nossos estudantes. Então, vou falar aqui da ODS 4, né? O objetivo 4, que é educação de qualidade. Essa tange diretamente nas nossas profissões, né? Nos nossos fazeres aqui. Então, pensando a escola tem no começo do ano ali dentro do seu projeto, já colocar essas ações de forma intencional. Pensando na família, né? Porque esse estudante, ele precisa entender como protagonista que essa ação que ele tem dentro da escola, ela precisa continuar no seu dia a dia, que não é algo que ele vai aprender ali e vai esquecer, né? Como a família do Luiz, que continuou com essa cultura. Então, como que a família pode apoiar? Mais uma vez, uma ação que ela, além de ser uma ação que as famílias, algumas já fazem, inclusive ela é garantida por lei, que é a participação da família na escola, nas reuniões de pais. Então, primeiro ponto, a escola ela precisa fazer um convite para essa comunidade, os pais precisam ir às reuniões de pais, né? Primeiro ponto, a família precisa estar na escola, conhecer o projeto da escola, conhecer tudo que a escola tem aí para oferecer. Então, primeiro momento, participação nas reuniões dos filhos, né? Valorizar os conhecimentos também, né? Valorizar a aprendizagem que o estudante está levando para casa. Então, por exemplo, seu filho chega lá e fala, olha, mãe, aprendi hoje sobre coleta seletiva de lixo, né? Vamos fazer aqui em casa uma coleta seletiva de lixo? Então, eu, por exemplo, enquanto mãe, eu preciso ter essa empatia de valorizar esse conhecimento do meu filho e, de alguma forma, tentar colocar em prática essa aprendizagem dele na escola. Então, esse olhar também da família, ela é extremamente importante. E todos nós precisamos ser formados, né? Muitas das vezes,
a família precisa também dessa formação. Então, é um momento que a gestão da escola forma as famílias para ter esse olhar, porque no dia a dia isso tudo vai se passando de uma forma que a gente acaba perdendo, né? Então, às vezes, o pai cobra ali do filho, olha, eu quero saber a sua nota, né? E isso ficou muito arraigado na nossa sociedade. Qual a sua nota? Você está indo para a escola? Está tudo certo? Está respeitando a professora? Essas são as preocupações que os pais têm, né? Mas quando esse pai, essa mãe, ele frequenta uma reunião do filho e ele é formado por esse gestor a pensar a educação para além das notas e pensar, olha, filho, você aprendeu o quê? Ah, pai, aprendi que a gente tem que fazer uma coleta seletiva de lixo. E aí esse pai, vamos colocar em prática dentro do que a gente tem, né? De repente eu posso colocar aqui vasilhames, potinhos ou saquinhos separados e incentivo o meu filho a colocar em prática o que ele aprendeu na escola. Isso já é incrível. Isso já é uma participação muito efetiva da família. E muitas vezes, assim, a família precisa também ser formada para ter esse olhar, né? Porque no dia a dia são tantas as demandas que a gente acaba passando. Então, tudo tem que ser intencional, né? Para que a ODS 4, que é a educação de qualidade, ela seja de fato aplicada na escola, tem que ter intencionalidade. Começa lá no planejamento, depois os pais precisam participar também, ter essa perspectiva de participar desta maneira, e aí a gente vai criando um movimento e onda, né? Que vai aumentando, porque quando eu faço isso na minha casa, eu tenho aqui um movimento, mas quando eu começo a incentivar outras pessoas e pensando que todos os estudantes vão incentivar suas famílias, nós temos aqui esse movimento em onda só crescendo. Para alunos aí da educação básica, é importante também que os pais procurem com a direção informações sobre os índices da educação básica, né, do IDEB, como que está a escola, como ela está posicionada. Uma outra ação que é muito importante é incentivar os adultos a voltarem para a escola e terminarem os seus estudos, para que eles concluam os seus estudos. Essa é uma ação muito importante que todos podem fazer, todos podem participar. Então, tem alguém na sua família que não terminou os estudos? Incentive, né? Para que a gente consiga aí alcançar essa ODS 4, que é a educação de qualidade. Promover campanhas de leitura. Então, isso também as escolas já fazem, tem escolas que já fazem campanhas de leitura, mas precisa ser intencional. Dentro dessa campanha, algumas escolas já fazem, por exemplo, da cultura, fazem sobre a educação antirracista, já tem esses núcleos, né, formados de leitura. Agora, ela precisa ser intencional também, pensando as ODSs. Então, que seja feita uma curadoria aí de alguns livros que tratem essa questão e que os alunos façam essa leitura e depois uma conversa, que isso seja feito de forma interdisciplinar. Então, o professor da sala de leitura separou uma leitura que o professor de ciências ele pode continuar a conversa, até o de história, né? Todos os componentes conseguem ajudar com esse movimento. História, por exemplo, quando o aluno começa a aprender lá sobre Revolução Industrial, né? Ele começa a aprender sobre a primeira Revolução Industrial, você já começa a pensar aqui que, poxa, hoje nós estamos vivendo as consequências da primeira Revolução Industrial no planeta, né? Então, a gente fazer essa contextualização, olha, por que você está aprendendo um movimento que aconteceu lá na Europa, né? Por quê? Qual é o significado disso? É porque hoje, tudo que acontece hoje no planeta em relação aí à destruição do meio ambiente começou quando o ser humano, ele começa com as indústrias, enfim, a gente pode trazer esse pensamento também para a história. E assim, por assim dizer, né, sempre com intencionalidade. Muitas das coisas já acontecem, mas elas não acontecem com intencionalidade, pensando justamente nas ODS. A nossa escola, por exemplo, a sua escola, ela pode pensar uma ODS e trabalhar em cima dela, né? Não precisa ser todas, mas pelo menos uma. Muito legal que você trouxe, Jana, porque aí, quando a gente pensa nas ODSs, né, individualmente, elas separadas, dentro de cada uma delas existem várias metas. E essas metas, elas podem ser pensadas pelos professores, professoras, de como isso pode ter uma repercussão mais positiva com os familiares, quais parcerias dentro dessas metas a gente pode estabelecer. E pensando, por exemplo, que você estava falando, eu estava me lembrando, né? O ODS 4, que trata de educação com qualidade, ela pensa numa educação inclusiva, equitativa, então, que vai diminuir, inclusive, as desigualdades, para aí sim promover a qualidade de aprendizado ao longo da vida e para todos.
e entra naquilo que você disse, de perceber essa formação, inclusive, para as famílias que, por todos os contextos, não tiveram oportunidade, levar algum tipo de informação que possa ser utilizado no cotidiano para fortalecer essa família e, consequentemente, fortalecer o apoio dessa família às escolas. Então, observar que cada uma das ODS, e a gente estamos tratando agora da educação com qualidade, ela tem várias outras metas dentro, que são fáceis, inclusive, de serem refletidas e pensadas junto com os estudantes, mas que podem trazer, inclusive, essa questão de se aprofundar. Então, por exemplo, assegurar equidade de gênero, como já foi tema, inclusive, de uma das nossas dos nossos videocasts. A gente pode pensar nessa questão de raça, de etnia, a gente pode pensar na questão de renda, de território. A gente tem, inclusive, a preocupação de formação de professores, de formação com os colegas, de trazer essa transversalidade, de trazer esses componentes todos falando especificamente de uma das metas. Então, pensando um pouco em tudo o que você falou, não sei se Laís tem alguma coisa a acrescentar agora, se não estou falando muito aqui, estou no tempo de vocês. Não, pode falando, Luiz. Eu tenho mais depois uma pergunta para a Jana, mas pode falando. Ah, legal. Então, assim, aprofundar, inclusive, nessas indicações, né? Acho que é importante. A gente sabe que os professores e as professoras já fazem um trabalho brilhante e incansável, não apenas voltado para os ODS, mas para o cotidiano, né? A gente tem como nossa função maior essa formação, nós somos formadores por escolha, por iniciativa própria, e a gente tem levado aos nossos estudantes conhecimentos que são fundamentais para suas construções enquanto sujeitos, enquanto protagonistas das suas próprias vidas, mas sempre de forma colaborativa. É legal a sugestão de indicações, de livros, de teses, de filmes, de materiais que podem enriquecer, né, esse trabalho que já é muito rico. E aí, se você tiver alguma outra indicação, além da questão história, né, que é a sua área específica, seria muito bacana para aprofundar, inclusive, as aulas e o conhecimento dos nossos colegas. Então, uma indicação de leitura, né, Luiz? Trouxe aqui uma indicação, né, que é o Menino Mandela, né? Inclusive, essa indicação está no site da ONU. A autora Viviane Maza, e aí ele trabalha só um livro, ele trabalha 4 ODS, que que é erradicação da pobreza, reduzir as desigualdades, que é a 10, né? Erradicação da pobreza é a 1, 10, reduzir as desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 16, paz, justiça e instituições eficazes. Então, esse livro ele vai narrar, é para alunos dos anos finais, ele vai narrar a vida de Nelson Mandela, conta, mas não é ele contando, uma parente dele contando, né? Alguém que ficou lá na África contando a história de Nelson Mandela sob a perspectiva de uma parente dele, conta a história do menino, dele pequeno, ele crescendo, e aí essa ODS, esse livro ele trabalha diversas ODS, pode ser uma boa indicação. Então, fazer um trabalho conjunto aí com a professora de sala de leitura, com os professores de outros componentes. E aqui dá para trabalhar geografia, né, que fala de cidades e comunidades sustentáveis, dá para trabalhar história, língua portuguesa. Então, fica essa indicação aí, o Menino Mandela. Muito bom, Jana. A Laís tem mais alguma pergunta? Tenho, sim. Então, e aí, assim, para a gente ir encaminhando para a finalização, queria lembrar que no dia 19 de setembro desse ano, houve a sessão de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em Nova York, né? Foi a 78ª reunião da ONU, com o tema Reconstruindo a Confiança e Reacendendo a Solidariedade Global, rumo à paz, prosperidade, progresso e sustentabilidade para todas as pessoas. E aí o presidente Lula foi o primeiro a discursar, né, nessa Assembleia, e ele falou da adoção voluntária por parte do Brasil de 3 novos ODSs. O 18º, que é a igualdade racial, o 19º, arte, cultura e comunicação, e o 20º, direito dos povos originários e comunidades tradicionais. E a proposição destes novos ODSs, ela ocorreu alicerçada na compreensão de que não é possível avançar
em qualquer agenda de sustentabilidade no Brasil sem uma articulação íntima com estes temas. Então, não tem como a gente falar de educação de qualidade sem ter uma igualdade racial. Não tem como a gente falar das questões climáticas, da saúde na água ou dos povos da floresta, sem pensar no direito dos povos originários e comunidades tradicionais. Sendo assim, Diana, queria que você comentasse para a gente um pouquinho, porque esses 3 ODSs que o Brasil aderiu voluntariamente são só para o Brasil, mas nada impede de que outros países também possam adotá-lo, né, tendo em vista essa necessidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente desses 3 ODSs, como que a gente pode trabalhar eles em sala de aula e também enquanto cidadãos. Sim, muito importante assim, essa pergunta, Laís, porque fica parecendo que, olha só, nós já tínhamos 17 ODSs, agora inventaram mais 3, a gente não vai dar conta, né? Quando, na realidade, essas 3, elas já fazem parte das outras. E pensando no Brasil, no nosso país, que provavelmente nós somos o país mais miscigenado do mundo, né? E as nossas matrizes aí étnico-raciais, primeiro os povos originários, depois os europeus e africanos. E esse mito da democracia racial que existe no Brasil, né? Como, não, somos um povo miscigenado e nós temos aqui uma democracia. A gente sabe que isso é um mito, que não existe uma democracia racial. Nós sabemos que quanto mais o fenótipo negro, preto, retinto tem nas características do cidadão, maiores são aí os impedimentos que ele terá acesso à cultura, maior dificuldade para acesso à educação. Os índices do IBGE já mostram, né, que grande parte da população que está em cargos de gestão são pessoas brancas. E nós sabemos, por exemplo, eu sou uma mulher negra, entretanto, eu tenho aí o meu fenótipo muito mais embranquecido, tenho algumas características muito mais próximas aí do meu ascendente europeu. Então, isso me traz algumas vantagens, né? Eu tenho essa ambivalência. Então, essas questões, elas precisam ainda ser conversadas com os estudantes. Nós, enquanto nação brasileira, a gente ainda precisa conversar muito sobre miscigenação, sobre colorismo, sobre as intersecções que acompanham, por exemplo, uma mulher retinta, né? Uma mulher retinta da periferia, se ela for homossexual, por exemplo, ou se ela for idosa, se ela tiver mais idade, né? A partir dos 40 anos ela já vai sofrer o etarismo. Então, a gente precisa entender as interseccionalidades que estão aí, que perseguem essa mulher retinta, de comunidade, se ela for homossexual, e aí a gente tem uma série de questões que ela vai sofrer. Quando a gente fala sobre isso, ainda tem pessoas que acham que é vitimismo, né? Algumas pessoas ainda acham que o pardo quer entrar nessa onda porque é moda, ou a pessoa retinta está querendo se vitimizar. Então, o povo brasileiro ele precisa ainda se entender enquanto um povo mestiço. Quando a gente pensa que o discurso sobre o letramento racial ele está muito avançado, a gente percebe que a gente precisa voltar 10 casos atrás e começar a pensar, primeiramente, o que é raça, o que é etnia, a gente precisa voltar nessa conversa. Infelizmente, na escola, né? Isso eu digo infelizmente, porque assim, a escola, embora ela seja um lugar onde todas as interseccionalidades estão convivendo, todas elas, nós ainda temos muito preconceito, muita dificuldade de falar sobre esses assuntos. Então, assim, não deveria ser um assunto sensível, né? Quando falar sobre a nossa ascendência, não deveria ser um assunto sensível, deveria ser um assunto comum. E, infelizmente, em alguns lugares a gente percebe que ainda é um assunto sensível, que precisa ser tocado com muito melindre. Então, assim, enquanto a gente estiver falando sobre letramento racial com melindres, né? Nós realmente estamos muito atrás, assim, muito a desejar em relação ao ODS 18, que é a igualdade racial. Não somos um país que tem igualdade racial, então, assim, de fato é um mito. Nós sabemos, sim, que quanto mais presença aí negra no seu fenótipo, maiores serão as provações que você terá. É importante a gente conhecer a história, né? A história do nosso povo brasileiro, do embranquecimento, do darwinismo social, por que isso tudo aconteceu. Então, de fato, assim, é primordial. As habilidades, tanto dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio, de humanas, elas trazem, de linguagens também, elas já trazem essa questão antirracista, elas já trazem muito
da perspectiva aí afrocentrada, a gente já está aprendendo. A história decolonial, ela está acontecendo, é um movimento que está acontecendo, entretanto, realmente precisa, assim, de uma ODS para que isso seja, desde o que eu estou falando no começo, né, que ela seja intencional, que não seja feita, assim, por um ou por outro. Aí eu escolho essa causa ou eu não escolho essa causa. Não, tem que todos escolher, tem que ser intencional. E, assim, só finalizando aí dos povos originários, é muito também da gente entender que os povos originários, eles não estão presentes apenas na história antiga, no Brasil colônia, né? Os povos originários, eles não podem ser estudados na escola apenas no descobrimento do Brasil. Os povos originários, eles são povos do presente e do futuro, e eles estão ocupando espaços. Então, a gente precisa pensar nos povos originários na perspectiva da cultura, mas também da tecnologia, da ciência, e aprender mais com eles do que apenas ficar estudando, né? Aprender mais com esses povos. Muito bacana o que você traz. E aí, quando a gente pensa, a gente está falando aqui de preservação de planeta, né? Preservação de vida. E de forma resistente, tanto pretos quanto indígenas espalhados em diáspora pelo mundo, são os povos que mais preservam, que mais buscam economias sustentáveis, que mais trabalham dentro das questões agrícolas familiares, que buscam aí, além da qualidade também, além da preservação, a qualidade também para aquilo que se é produzido. São os povos onde os conhecimentos tecnológicos para o desenvolvimento sustentável, ele já existe de milhares de anos, e ele vem sendo aperfeiçoado, e como você falou, precisamos aprender muito com aqueles que sabem, desde muito tempo, como manter, né, as condições mínimas para se sobreviver, entendendo de que todas as espécies, todos os seres, uma vez que têm vida, precisam ser preservados, precisam conviver dentro de espaços, de dimensões de harmonia, inclusive para que a gente tenha essa perspectiva de futuro, né? A gente fala muito nessa questão, tanto em saberes, nas visões indígenas, quanto africanas e afro-brasileiras, no futuro ancestral. Então, é beber, estudar, se abastecer com os nossos ancestrais, para que nós tenhamos um futuro onde exista ainda um planeta que se possa seguir aí dentro das seus objetivos, das suas perspectivas, das suas funções, né? Precisa primeiro preservar, para depois a gente ter a possibilidade de existência, né? É verdade, Luiz. Janaína, muito obrigada pelas suas contribuições. Foi um prazer, uma alegria muito grande e ouvir um pouco da sua experiência, né, como professora em sala de aula, sua experiência com a educação antirracista. Você é uma excelente profissional, a gente tem esse privilégio, essa honra de compartilhar aqui com você e seguimos juntos, né? Aliás, temos aí nosso videocast, mais convidados, e nós três estaremos aí para os próximos episódios do Agenda 2030 e logo ali. Então, vou me despedindo por aqui. Muito obrigada, viu, Jana? Eu que agradeço. Até o próximo, né? Valeu, que tenha sido muito bom para vocês, como foi para nós, e nos vemos até o próximo. Bom dia de trabalho para nós. Tchau, tchau.